O segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados foi marcado por intensas sustentações, orais e fortes críticas ao processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 4 defesas apresentadas ao longo da sessão, cada uma trazendo pontos que questionaram a legitimidade das provas, a imparcialidade do tribunal e até mesmo a própria acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República. Amanhã começou com a defesa do general Augusto Heleno, feita pelo advogado Matheus Milanês. Para muitos observadores, ele foi o destaque do dia, considerado até mesmo a voz mais técnica e sóbria desde o início do julgamento. Milanês apontou falhas graves no processo, como a falta de acesso às provas por parte das defesas, além de levantar um dado preocupante. Segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes assumiu um papel incompatível com o de um juiz imparcial. Foram contabilizadas mais de 300 perguntas feitas por Moraes às testemunhas, contra apenas 59 questionamentos feitos pelo Ministério Público. Na prática, Moraes teria atuado como investigador e acusador, quebrando a neutralidade exigida de quem julga. O advogado citou inclusive precedentes do próprio Supremo, onde já se reconheceu que o magistrado não pode se tornar protagonista do processo, algo que, segundo ele, ficou claro nesse caso. Em sua fala, Milanês também contestou o uso de anotações soltas de cadernetas como provas contra Heleno e destacou depoimentos que mostram que o general jamais discutiu qualquer plano de golpe. Pelo contrário, teria conduzido normalmente a transição de comando do órgão que chefiava. Em seguida, foi a vez da defesa de Jair Bolsonaro, um dos momentos mais aguardados do julgamento. Os advogados Celso Vilardi e Paulo Bueno dividiram o tempo da sustentação, com Vilardi se concentrando principalmente em atacar a delação de Mauro Cid. Ele argumentou que os depoimentos do ex-ajudante de ordens são repletos de contradições, mudanças de versão e omissões, ao ponto de tornarem sua palavra pouco confiável. Vilardi lembrou que até mesmo documentos apresentados como provas foram questionados pela própria Polícia Federal e pela Procuradoria, justamente pela inconsistência. Outro ponto levantado foi a questão do acesso às provas. Mais de 70 terabytes de informações coletadas não teriam sido disponibilizados integralmente às defesas, em clara violação ao direito de ampla defesa. O advogado citou decisões do próprio Supremo que garantem esse acesso, mostrando que a Corte, ao negar às defesas esse direito, estaria contrariando sua própria jurisprudência. Vilardi também rebateu a tese de que atos como a live investigada pelo TSE, reuniões ministeriais ou encontros com embaixadores poderiam ser considerados início de execução de um golpe de Estado. Segundo ele, a lei é clara. Crimes dessa natureza só podem ser configurados mediante violência ou grave ameaça, algo que não ocorreu em nenhum desses episódios. Na visão da defesa, no máximo houve atos preparatórios, que não são punidos pela legislação brasileira. Paulo Bueno reforçou essa linha de argumentação e acrescentou que, mesmo que se entendesse de outra forma, o Código Penal prevê que quem desiste voluntariamente de um crime não pode ser punido por ele. E no caso de Bolsonaro, não houve sequer movimentações concretas para instaurar estado de sítio ou estado de defesa, medidas que só poderiam ocorrer mediante atos oficiais. O advogado destacou ainda que, se o ex-presidente tivesse realmente a intenção de avançar em qualquer plano, poderia ter simplesmente trocado os comandantes militares, o que jamais ocorreu. Na sequência, foi a vez do general Paulo Sérgio Nogueira, defendido pelo advogado Andrew Farias. Sua estratégia foi distinta das demais. Ele reconheceu a narrativa da acusação, mas sustentou que seu cliente não participou de qualquer articulação golpista. Pelo contrário, segundo ele, Nogueira foi pressionado justamente porque resistiu às tentativas de envolvê-lo. Sua atuação, portanto, teria sido contrária ao golpe, chegando a colaborar até na redação do discurso que reconheceu a vitória de Lula e marcou a transição de poder. Por fim, o último a apresentar sustentação foi o advogado Marcelo Bessa, representando o general Braga Neto. A defesa começou em tom respeitoso ao Supremo, mas logo partiu para críticas contundentes. O ponto central foi a delação de Mauro Cid, novamente colocada em xeque. Segundo o advogado,
A colaboração premiada foi marcada por coação, falta de voluntariedade e inúmeras contradições. Ele lembrou que Cid apresentou pelo menos 7 versões diferentes ao falar de Braga Neto, sempre mudando detalhes cruciais como datas, locais e circunstâncias. Para ele, não é admissível que alguém seja condenado a décadas de prisão com base em relatos tão frágeis e contraditórios. Além disso, Bessa ressaltou que, diante de um universo de 80 terabytes de informações, o que se apresentou contra seu cliente foram apenas 8 prints de conversas sem cadeia de custódia comprovada, o que não pode ser considerado prova válida. Assim terminou o segundo dia de julgamento, com duras críticas à condução do processo, sérias dúvidas sobre as provas e fortes acusações de ilegalidades cometidas no curso da investigação. Agora, o próximo passo será a leitura dos votos dos ministros, começando pelo relator Alexandre de Moraes. Enquanto isso, cresce a expectativa sobre como se posicionarão outros ministros, especialmente Luiz Fux. Para os críticos do julgamento, o que se vê até agora é um processo repleto de falhas, contradições e sinais de perseguição política. A sensação é de que o tribunal, longe de garantir justiça, está encenando um espetáculo que já tem roteiro pronto. Resta saber se, diante dos votos, haverá espaço para um verdadeiro debate jurídico ou se o julgamento seguirá apenas confirmando aquilo que muitos já chamam de uma farsa histórica.